Então, mais uma vez, por conta da gravação, sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Estamos hoje aqui, nesse dia 31 de julho, cumprindo a instrução normativa de calendário escolar, né? Atendendo o dispositivo de Dia da Família. Em tempos de atividade, em tempos de normalidade, de demandas presenciais, esse evento de Dia da Família, ele é um dia que a escola, a unidade do SEI Jardim São Martinho, está com as suas portas abertas, né, para acolher pais, cuidadores, responsáveis, para participar, né, de situações e vivências programadas. Nós temos, assim, né, uma trajetória já cultural da unidade de, em outros tempos, né, nesse Dia da Família do primeiro semestre, ter aí uma vivência cultural de festejos juninos, né, que as crianças participam, mas, dadas essas circunstâncias de pandemia, que um dos protocolos principais aí, de recomendação, é evitar, né, não ter aglomerações. Então, estamos todos, né, nessas circunstâncias de garantir o Dia da Família de forma remota. E nessa manhã, né, garantindo esse evento predisposto em calendário escolar, não tinha como nós fazermos uma festa ou alguma dinâmica diferenciada como fosse presencialmente. Mas nem por isso ela não foi intencionalmente planejada e articulada pela equipe de professores e aqui da gestão do SEI Jardim São Martinho, né? Nós redimensionamos aí esse Dia da Família numa ação de orientação e formação aos pais responsáveis e cuidadores que estão com as crianças diante de um alerta muito necessário e relevante nesse contexto de pandemia e muito anterior mesmo à pandemia, né? Que é a exposição dos bebês, crianças e até mesmo os adultos ao uso das telas, né? Ao uso desses equipamentos digitais. Nós sabemos, né? Estamos aqui agora reunidos, né? De forma síncrona, né? Todos juntos ao mesmo tempo, graças aí ao recurso da tecnologia, dessa questão, né, que facilita cada um em um seu momento, no seu espaço, acessar informações, conteúdos. Mas tudo na vida, todas as coisas, existem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Sabemos de todas as facilidades de acesso da tecnologia, né? De cadastro, de documentação, de acessar a informação mais rapidamente, mas, em contrapartida, nós não podíamos deixar de destacar, dialogar e refletir, né? Nessa conjuntura de pandemia, ficou ainda muito mais presente o uso da tecnologia, fazer essa contrapartida de reflexão, né, do prejuízo, né, do perigo e do uso das telas digitais pelos bebês e pelas crianças, né? E é esse o nosso assunto, a nossa pauta de diálogo informativa hoje, que as nossas professoras e professores vão tratar com muito carinho, com muito cuidado, né? E é que a gente espera do coração que entre como um alerta muito importante, né? De conduta para com os pais, no controle e no cuidado
no acesso das crianças, principalmente os menores de 3 anos, a essa tecnologia digital, tá? Nós abriremos, então, esse trabalho, né, essa roda de conversa. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo que foi produzido ano passado, no ano anterior, né, que estávamos todos na modalidade remota. Às segundas-feiras, as professoras programavam do atendimento remoto, né, da continuidade das aprendizagens, um tema chamado Diálogo com as Famílias, né? E dentro das diversas pautas de interesse para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, em uma das segundas-feiras foi colocado, né, foi programado e produzido pelas professoras da nossa unidade um vídeo, né? E aí nós hoje faremos a reprise desse vídeo para a abertura desses trabalhos, tá bom? Então eu vou, com licença aqui, vou abrir a tela, tá bom? Só um minuto, para que a gente possa compartilhar. Vocês já conseguem enxergar aí? Abriu para vocês? Já. Ok, então, sim, vou dar o play, né? Nessa produção autoral das professoras do SEIT Jardim São Martinho. Podem aparecer no tempo. Mamãe. Dos recursos tecnológicos. A criança fica prostrada diante do celular, TV ou qualquer que seja uma distração excessiva. Em um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. Além disso, é bem melhor exercitar o corpo e realizar investigações no mundo real, no qual o bebê ou criança poderá realizar vivências significativas que irão ajudá-la no seu relacionamento consigo, com outras pessoas e com o mundo ao seu redor, favorecendo o seu desenvolvimento. Crianças de até 2 anos de idade não devem ser expostas a nenhum tipo de recurso tecnológico. E crianças de 2 até 5 anos de idade podem ser expostas no máximo 1 hora por dia, sempre contando com a supervisão de um adulto. Por tudo isso, sugerimos que vocês, sempre que possível, sempre
Oi, gente, desculpa, problemas aqui da transmissão, eu peço perdão, acredito que vocês conseguiram ouvir, mas talvez não tenham visto, tá? Eu vou tentar reproduzir novamente, me perdoem. Coisas assim do fazendo ao vivo, tá bom? Licença, Elô. É bom pedir para o pessoal fechar o microfone, quem tiver com os microfones abertos, né? Que acaba dando interferência aí no som, não dá para ouvir direito. Tá, obrigado, Vivi, pelo alerta. Gente, me perdoa que eu não sei o que aconteceu no compartilhamento. Eu vou colocar para compartilhar de novo, tá bom? Oi, Elô, desculpa Oi. te atrapalhar, mas a Tina tá me mandando mensagem falando que não tá conseguindo entrar. Tá. Eu vou ver se eu faço o convite para ela, tá bom? É porque é muita coisa eu operando aqui, tá? Só um minutinho. Eu vou aqui pôr para compartilhar novamente. Desculpa, apareceu, gente, agora? Ainda não. Aqui para mim tá indo como foi, eu não sei a internet, gente, olha, coisas da internet, me perdoem. Apareceu já? Não. Ainda não. Eu coloquei para compartilhar. Por que não tá aparecendo a imagem? Eu quero assistir a reunião, não tá aparecendo. Eu não sei, eu estou tentando resolver esse problema, tá bom? Apareceu agora, minha gente? Ainda não, Elô. Heloísa, como você fez no início, assim que você colocou o vídeo, estava aparecendo a imagem. Pelo menos para mim, eu estava vendo. Eu só não consegui ver da metade para o final. Ah, entendi. Verdade. Eu não sei o que aconteceu, gente. Me desculpa. Eu vou tentar rodar novamente o vídeo. Vão informando aqui pelo áudio, tá bom? Apareceu? Não. Ai, ainda não. Heloísa, sua câmera lá tá desligada, né? Será que não é isso? Não, porque quando eu coloco para compartilhar, ele fecha a câmera imediatamente do programa, tá bom? Tá certo. Foi? Ainda não apareceu? Não. Ainda não. Mas assim, para a gente não... Mas vocês conseguiram ouvir, pelo menos? Sim. Né? Um pouco. Sim, deu para ouvir. Um pouco, mas a imagem... Não entendi. Outra pessoa não consegue compartilhar que esteja com a internet melhor? Tá indo agora, gente? Não, Elô, acho que dá para dar continuidade, né? Gente, são coisas do fazendo ao vivo, sabe? Eu peço perdão, mas esse é um link que eu vou disponibilizar aqui no chat e para os pais que estão presentes, para que possam assistir com mais atenção, mas o conteúdo desse vídeo, ele vai ser amplamente discutido aqui, retomado, né? Então, de repente, a abordagem tratada, o conteúdo tratado no vídeo será conversado pelas professoras, tá bom? Me desculpem, viu, gente? Coisas da tecnologia eu coloquei para compartilhar, mas eu confesso de verdade que eu não faço ideia daqui do que aconteceu. Às vezes uma falha aqui, a internet aqui da onde eu estou falhando, já fazendo, né, a reunião já dá esse comprometimento. Então, para a gente não ter mais delongas, né, eu convido a professora Viviane, que vai abrir uma roda de conversa para esse assunto aqui, sobre o vídeo, né? E aí tem essa oportunidade de conversar, esclarecer alguma coisa, né, para essa conversa. Professora Viviane, mais uma vez, bom dia, obrigado, seja bem-vinda, tá bom? E obrigado pela disponibilidade.
Oi, bom dia, Elô, bom dia a todos, tudo bem? Bom Sou dia. a professora Viviane, vou estar falando um pouquinho sobre o vídeo, né, e sobre o que os especialistas falam a respeito das telas para as crianças. Então, quem não conseguiu ouvir direito ou não visualizar, o que eles recomendam é que até 2 anos a criança não tenha acesso nenhum a telas. E que de 2 a 5 anos elas tenham apenas contato com 1 hora de tela por dia, né? E que, assim, de acordo com a nossa realidade, a gente está vivendo um momento atípico, né, com essa pandemia, que algumas crianças ainda estão em atendimento remoto, então ficam muito presas em casa, e aí não tem como, as crianças acabam, um recurso indo para telas, tela de computador, a tela de celular, e muitas vezes até os pais, de acordo com a rotina, né, acaba não tendo aquele tempo para estar distraindo a criança, e aí eles acabam indo para esse recurso, mas que a gente tem que evitar ao máximo, né? Inclusive, os especialistas, eles falam que nessa pandemia, o ideal é que a gente deixe as crianças usarem a tela para se relacionar com familiares que estão distantes, então, para fazer videochamada, né? Com os avós ou com outros parentes que estão longe, porque aí eles vão estar usando a tela, mas vão estar se relacionando, né, interagindo com outras pessoas. E para a gente evitar ao máximo, porque o excesso de tela, ela traz grande prejuízo para as crianças e para os bebês, né? E aí a gente, a partir de uns slides que as outras professoras vão estar colocando aí para vocês, vai estar explicando melhor os prejuízos que o excesso de tela traz para as crianças. Tá bom? Desde já, muito obrigado, viu, professora Viviane? E das palavras da professora Viviane, eu quero salientar a diferença aí que ela disse de interação com a tela e a exposição passiva. O que é essa exposição passiva? É quando a criança fica ali assistindo vídeos e mais vídeos e mais vídeos, que não há uma interação. E com os menores, a recomendação é para uma interação, né? Porque quando você estabelece uma chamada de vídeo com qualquer pessoa que esteja distante, ela está tendo uma conexão, está tendo um diálogo real, está tendo um estímulo e uma conversa, né? Quase que como presencial. E isso tem muita diferença. Ela está ali passivamente e outra, ela está utilizando essa tela com essa interação. Então, para os menores, para os pequenos, o uso das telas, né, para não acarretar nesse prejuízo de desenvolvimento, é nessa perspectiva de interação, de que ela possa estabelecer um diálogo ao vivo, um diálogo síncrono com outras pessoas que não estão ali, que não podem estar presencialmente junto delas, e não de uma forma passiva, né? Ali, largadinha na cama, horas e horas, né? Sem uma intervenção e um diálogo. Eu não poderia deixar de fazer esse destaque, tá bom, professora Viviane? Que faz muita diferença, né? Deste uso para o outro. Certo. Tá, obrigado. Deixa eu falar mais uma coisinha, Elô. Claro. Eles falam que o uso de tela deve ser sempre supervisionado por um adulto. Então, nunca deixar a criança assistindo, igual a Elô falou, largada ali na cama, no sofá, assistindo sozinha, e os pais irem fazer outras coisas, que deve ter sempre supervisionado por um adulto. E com relação também, fazer um alento aqui, né? Com as atividades que a gente manda diariamente, né?
apesar delas serem através de mídias, a gente sempre manda para a família. Então, a família vê a atividade, assiste e ali desenvolve a proposta com a criança. Então, as atividades que a gente manda, apesar de ser através de mídias, serem diárias, é sempre direcionada à família, para a família assistir e ali estar desenvolvendo a proposta com a criança. E dessa fala da Viviane, eu peço licença, viu, professoras, da continuidade. É um momento muito importante de diálogo e de conversa, né? Porque quando a gente fala de atendimento remoto, de aula EAD, para crianças pequenas, para a educação infantil, a base, o principal eixo de desenvolvimento, né, que ela está lá naquela fase de up, né, dos neurônios ali borbulhando, ela tem 2 pressupostos, 2 bases bem firmes, que é o brincar e o interagir. Então, com crianças menores de 6 anos, de 5 anos, e é essa faixa etária que nós estamos aqui atendendo remotamente, não tem EAD, né? Não tem aula, abre a internet, põe o bebezinho lá sentado. Ela é uma proposta de conversa e de diálogo com o adulto, né? Porque às vezes o adulto está lá na sua dinâmica, talvez não tenha aquela ideia, e as professoras, com muito carinho, pesquisa e intencionalidade, buscam alternativas de inspirar os pais, os cuidadores, em desenvolver propostas com as crianças para que elas continuem a desenvolver, mesmo não estando presencialmente na escola, mesmo não estando presencialmente na unidade, né? Pode parecer de uma simplicidade muito grande, como, por exemplo, quando a professora coloca uns potes com as tampas para sua criança ordenar e tampar. Às vezes o pai, ele não tem a obrigação, né, porque ele não é da pedagogia, de observar o quanto isso é importante para ela, né? Parece simples, mas essa situação de oferecer os simples potes, de ordenar, de organizar, de tampar, né? Nessa interação, a criança consegue, então, desenvolver as suas capacidades aí de interagir com o objeto. É essa proposta colocada no Trilhas de Aprendizagem da Prefeitura de São Paulo, é essa proposta para a educação infantil nesse contexto de continuidade de aprendizagem em casa. É uma conversa do professor com um adulto para, então, inspirar o pai, inspirar o cuidador em situações do cotidiano para dar, né, com aquela dica pedagógica para a criança não ficar paradinha ou menos estimulada no seu desenvolvimento. Desculpa, viu, Arlete? Fica à vontade. Eu queria aproveitar esse ensejo, né, e esclarecer também muitas questões em relação essa demanda de atividade remota que às vezes não fica claro para os pais, que a conversa dos vídeos é para os adultos e não para as crianças. Obrigada. Então, eu gostaria de desejar bom dia a todos, né? Como a nossa coordenadora já cumprimentou, e eu gostaria de colocar uma questão aí que eu acho que assim, é super importante, que muitas vezes pela correria do dia a dia, e como a própria coordenadora pedagógica disse, nós como pais, né, não sendo pedagogos, não temos obrigação de saber. Mas eu acho que é importante a gente informar que por trás de tudo existe uma intenção, né?
Então, muitas vezes, a gente acha que um desenho que está passando na televisão, por ele ser colorido, por ele ser bonitinho, que é uma coisa assim muito boa para a criança, né? Mas, como eu disse anteriormente, nada é feito sem intenção, né? Então, a gente pode observar que a maioria dos filmes infantis, eles sempre apresentam aquelas princesas brancas, aquelas princesas de olhos azuis, aquelas histórias em que o final sempre dá tudo certo, né? E a gente tem que lembrar, como já foi dito aqui, que a criança, nesta idade, ela está, né, em formação, né, com os neurônios ativos, com tudo na cabeça dela se expandindo para aprender, e que muitas vezes esses desenhos, às vezes estes filmes, podem trazer para a criança orientações que não são boas, né? Hoje, por exemplo, como adulta, eu lembro, na minha época, que eu assisti muito, né? A gente tem pais presentes aí, alguns colegas que eu sei que têm uma idade mais ou menos semelhante à minha, aquele desenho do Pica-Pau, né? E o Pica-Pau era muito malvado, né? Ele batia em todo mundo, ele fazia trapaça com todo mundo, para sempre se dar bem, depois ficava dando aquela risada, né? Então, hoje, a gente sabe que a gente tem que ter muito cuidado até no selecionar esse conteúdo, se tiver que passar para a criança, né? Como as colegas falaram, até 2 anos é indicado nenhum acesso a isso, se não tivesse interação que foi dita, né? E se tiver que acessar, a gente tem que ter cuidado no que essa criança vai assistir, né? Porque nada é sem intenção. Sempre há uma intenção ali, muitas vezes embutida, como eu disse anteriormente, de valorizar a pessoa branca, de valorizar muito aquela pessoa que é dita bonita, loira, do cabelo liso, né? Hoje em dia tem aparecido alguma coisa para tentar mexer com isso, né? Mas isso é muito importante, que muitas vezes isso passa para a criança um entendimento de uma realidade que não é verdadeira e acaba influenciando a formação da criança, né? Que cabelo bonito é aquele cabelo bonito, é aquele cabelo liso da Frozen, né? Aquele cabelo loiro dela, não é? E quem não tem cabelo loiro? E quem não tem cabelo liso? Então é cabelo feio? Então a gente tem que ter sempre retomar que até esses desenhos, que esses filmes também eles têm uma intencionalidade de passar uma ideologia, e que às vezes a gente pensa, a criança é pequenininha, isso aí não vai influenciar, mas isso a criança vai ver, vai ouvir, e isso acaba, infelizmente, contribuindo na formação dela em alguns pontos de forma negativa, né? Então, eu queria estar colocando isso, tá bom, pessoal? Obrigada. Obrigada pelas contribuições, tá, Arlete? Muito pertinentes e necessárias, né? Que é essa construção de estereótipos que é construído e que a gente está aí nessa perspectiva de desconstruir. Eu vou pedir licença agora, né? Vou aqui na continuidade dos nossos trabalhos, vamos ver se agora vai abrir aqui o nosso compartilhar aqui a nossa tela com os slides. Vamos ver se agora foi. Apareceu, gente? Não. Ai, não? Ainda não. Ai, meu Deus do céu. Apareceu? Não. Não, eu tô Apareceu. Apareceu. Saiu de novo.
Ai, é a internet, tá, minha gente? Mil desculpas, tá bom? Eu chamo agora quem vai dar continuidade. Apareceu? Não, Heloísa. Não. Ai, meu Deus. Não, pode deixar, Heloísa. Eu estou com os slides aqui, eu vou falando. Tudo pode ser assim, então, gente, porque às vezes eu peço desculpa para as meninas, que prepararam com muito carinho os slides. Eu estou tentando aqui colocar, mas para a gente não ter delongas e ficar esperando, tá bom? Eu vou pedir licença aqui, porque eu não sei o que está acontecendo hoje com essa questão do compartilhamento, tá? Deixa eu só ver, a Tina conseguiu entrar? Não. Não? Não, pelo menos a câmera não está abrindo. Mas você já está presente para mim. Obrigada. Com licença, professora. Pode ficar à vontade. Eu vou tentar aqui colocar os slides, tá bom? E se eventualmente ele não conseguir girar, gente, eu disponibilizo, tá bom? Ao final em arquivo PDF para vocês lerem com maior atenção e cuidado. O link do vídeo da professora Cibele e esses slides em formato de PDF também, tá? Mas só para a gente não ficar aqui batendo contra essas questões da tecnologia. Professora Cláudia, seja muito bem-vinda, obrigado aí, tá bom? Pela sua disponibilidade e fique à vontade, o microfone é seu. Bom dia a todos. Os slides que nós preparamos porque a Sociedade Brasileira de Pediatria ela elaborou um manual de orientações com os profissionais de saúde e destacando os danos causados pelo uso das telas e as recomendações para a promoção da saúde da criança na era digital. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses slides, já que eles não estão aparecendo, mas eu vou falar. É cada vez mais comum nós vemos as crianças diante de um celular, de um tablet, né, como fonte de distração. Isso já era uma verdade antes da pandemia e ficou muito mais forte quando começou a quarentena. Já que as alternativas de lazer ficam mais restritas. Nós não podemos, né, no começo da pandemia, não podia ir a uma praça, um parque, e nem ter contato com os vizinhos, com os amiguinhos para brincar. Mas nós, como pais e educadores, não podemos fechar os olhos para um ponto importante: quanto tempo seu filho passa no celular para se distrair. Quanto mais ele passa, mais ele perde contato com um elemento muito importante na infância, que é a imaginação e a capacidade de criar. E elas estão esse tempo mergulhando nas telas de 2 dimensões. E elas vivem um roteiro que foi definido por alguém. Por mais interativo que o aplicativo seja, as possibilidades que a criança pode fazer são limitadas e definidas pelas regras que já está ali colocada. Então, falta na criança a capacidade de se autoestimular, o que pode ser percebido, por exemplo, na falta ao interesse da criança brincar sozinha. Nós percebemos que as crianças elas ficam entediadas hoje em dia, quando elas estão sozinhas e não têm um tablet ou um celular na mão. Por que isso acontece? Porque elas estão acostumadas a ficar em frente à tela que já traz a proposta para ela. Então, ali nós vemos várias consequências de prazos que elas ficam em frente a isso. Nós vemos crianças e adolescentes com obesidade, nós vemos crianças com problema de atenção, com depressão, com isolamento, e também a luminosidade presente nas telas pode provocar danos na retina dos bebês. Eu vou abrir aqui no meu o slide aqui, e fala assim, que no mundo real, se manter ocupado dá muito trabalho. Então, o que a criança
está acostumada hoje em dia com essas mídias. Ela tem tudo pronto ali, né? E não é isso que nós queremos para as nossas crianças. Nós sabemos que elas são protagonistas, né? E nós temos que incentivá-las sempre a criar, a experimentar, a descobrir, a estar sempre querendo aprender e não ter tudo pronto ali. O cérebro vai ficando preguiçoso, demonstra resistência às outras atividades, a criança vai ficando impaciente, não consegue esperar, né? Ela vai ficando desconfortável com a sua própria presença, buscando se preencher. E com o tempo, ela se torna incapaz de se entreter sozinha e fica angustiada. E o que nós temos para isso, né, como sugestão? Uma que nós não precisamos entreter a criança toda hora. Nós temos que deixar a criança brincar sozinha. E um outro erro que acontece também, às vezes nós como educadores, como pais, achamos que a oferta de muitos brinquedos também vai substituir as telas. Não, nem sempre. As crianças também têm a capacidade de criar. Com o ambiente que ela está, com poucos brinquedos, com a natureza, com brinquedos prontos, com brinquedos recicláveis, de largo alcance. Então, nós temos que estar preocupados com isso e buscando soluções para que a gente possa oferecer para as nossas crianças sempre a aprendizagem e o seu desenvolvimento. É isso que os slides estavam falando. Agora eu passo para a Edi, que vai completar. Muito obrigada, viu, professora Cláudia? Eu peço desculpa aos pais e aos demais presentes em relação à transmissão desses slides aqui nessa modalidade remota, mas eu assumo agora o compromisso de tanto o vídeo da professora Cibele como esse conteúdo que está tratado, do que seria exposto nos slides, de transmitir pelo WhatsApp, enquanto a professora Edi, né, vai tratar aqui da continuidade desse trabalho, tá bom? Bom dia, professora Edi. Seja bem-vinda mais uma vez e somos ouvidos, estamos aí para escutá-la e acolher a sua contribuição na manhã de hoje. Bom dia, gente. Então, as sugestões de brincadeiras, né, tem várias e que nós mandamos, todo dia tem um vídeo que se coloca no Google Salas de Aula e também no WhatsApp, né? Então, algumas sugestões de brincadeiras. Brincadeira de roda, brincadeira cantada, contação de história, criar brincadeiras imaginando que é algum personagem preferido, né, da criança. Brincadeira com caixas de papelão e embalagens diversas, brincadeira de cabana, né? Pular corda, amarelinho. E assim, tem várias brincadeiras que vocês podem fazer em casa e que a criança não precisa de ficar em telas, né, assistindo um desenho. A gente tem que pôr a nossa imaginação, né, e criar outros tipos de brincadeiras, que são várias, né? Então, essas são algumas das brincadeiras que existem, e aí vocês colocar isso em prática, né? Então, é isso. As brincadeiras, e aí vocês criam. Obrigada pelas colocações, viu, para a professora Edi. E aí a gente volta para um diálogo que o simples, o essencial e o necessário não é aquele que a gente compra, né? É o que tem valor,
né? A importância das brincadeiras tradicionais, essas brincadeiras que vão sendo transmitidas de uma geração para outra, né? Essas brincadeiras, elas estão ali antes de existir a escola para todo mundo, antes das crianças estar aqui, as crianças de todas as gerações que vieram antes de nós, e nós, outras mais, outras menos, elas tiveram, né, a oportunidade de viver esse eixo que hoje a pedagogia fala que é o eixo do desenvolvimento infantil, que é o brincar e o interagir. Numa brincadeira, numa simples brincadeira, parece que é uma brincadeira simples. Vou pegar aqui o exemplo da brincadeira do esconde-esconde. Todos nós, né, conhecemos essa brincadeira. Olha só o sentido de pluralidade de interações que tem. A brincadeira tem regras, né? Olha só como que é. Quem não cumpre com as regras da brincadeira está fora, né? Isso tem um valor muito importante, necessário no desenvolvimento dos pequenos e das pequenas, de uma forma lúdica, que é a questão dos limites, que é a questão que você não faz o que quer na hora que quer. A brincadeira, você tem a hora certa de se esconder, você tem a hora certa de aparecer, né? Olha a complexidade de demandas psicológicas que isso coloca. Coloca o corpo em movimento, a criança tem que observar onde está naquele momento, naquele lugar, criar estratégias rápidas de pensamento, aonde eu vou me esconder, aonde eu vou me organizar para não ser achado, ou aquele que está batendo cara, eu tenho que ser rápido, onde será que fulano, beltrano se colocou? E nessa brincadeira não teve nenhum brinquedo comprado. Nessa brincadeira não teve nada de, falar assim, de aquisição. Ela precisou apenas da entrega e do interesse, né? De estar disposto a brincar. E dentro dessas brincadeiras tradicionais, a complexidade que a vida humana, que a vida adulta exige lá na frente, de cumprir a regra, que na vida adulta, estar dentro da lei, de ter o tempo de espera, que não pode fazer tudo o que quer, né? Brincando. E isso a gente pode colocar para aquela batata quente, perdeu, olha, você nem sempre ganha. Nas brincadeiras a gente não tem isso, nas brincadeiras que brincávamos antigamente, você não tem tudo o que você quer na hora que você quer. Num jogo de game, eu tô perdendo esse jogo, aperta o fim e começa outro. Ou não jogo mais. Mas ali, essas brincadeiras, né, que elas estão pela tecnologia desmerecidas, abandonadas, que elas estão assim colocadas em segundo plano, elas são muito importantes e necessárias, porque elas promovem o desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento da mente na hora de estratégias e o desenvolvimento de comportamentos e condutas. E o nosso grande receio é dessa geração, né, que vai crescer com uma lacuna muito grande dessas experiências lúdicas de autocontrole, de limite, de saber perder,
quando você joga queimada, quando você brinca de taco, quando você brinca de amarelinha, quando você está se colocando à disposição de brincar de esconde-esconde, todas essas brincadeiras estão colocando você colocando a criança num contato de interação com a construção de valores, com a construção de comportamentos, e né, com o corpo em pleno movimento. E a gente não pode deixar de colocar e de inspirar os nossos pequenos a perder isso na vida deles, porque a gente não sabe o prejuízo que isso vai trazer para a vida adulta. Não é à toa que essa brincadeira tem o nome de tradicional. Tudo que é tradicional, ela tem é porque ela é necessária. Não pergunta por quê, né? Hoje a gente estuda na psicologia, na pedagogia, mas dentro de uma brincadeira que lá os seus avós, bisavós, tataravós brincavam, trazia toda essa complexidade da vivência humana. E que as crianças, diante da tela, né, estão tendo aí dificuldades com o corpo, com a elaboração da frustração de perder, com o sentimento de conquista e de vitória do ganhar, de elaborar a frustração, de elaborar estratégias rápidas, que as brincadeiras, nós não estamos falando de brinquedos, não estamos falando de comprar, né? Porque comprar brinquedo, a maioria dos brinquedos são plásticos, plástico vira lixo e o nosso planeta já está aí superado de lixo. Nós estamos falando de brincadeira, de olho no olho, de pegar na mão, de interação e de vida, né? É nesse resgate. Por favor, professora Cláudia, levantou a mão, fique à vontade. Depois, em seguida, a Arlete, tá bom? Uma sugestão também é incluir e incentivar as crianças na rotina domiciliar, de acordo com a idade da criança. Ali já há uma interação, né, com o adulto, com o familiar, e tem coisas que a criança já começa a poder fazer junto com os pais. E isso é uma forma de tirá-la das telas, né? Então, ela pode acompanhar os pais na arrumação da cama, ela pode levar uma coisa até a cozinha, ela pode pegar uma coisa, ela pode ajudar a levar o lixo até a rua. Então, todas essas coisas ajudam a criança no aprendizado da criança e na interação com o familiar. É uma sugestão que tem de acordo com cada faixa etária. Muito obrigada, professora Cláudia. Arlete, por gentileza, fique à vontade. Eu queria dividir com os pais um dado que é de conhecimento nosso, né? Que a gente nunca teve, em todos os tempos da história, uma infância com tanta obesidade, né? Já está virando um problema mundial a obesidade em crianças, né? Já existem até campanhas para tentar trabalhar isso, justamente por conta dessa questão da falta do brincar, né? Então, a obesidade na infância nunca teve índices tão alarmantes como estão tendo atualmente, né? Antes da pandemia, né? Mesmo antes da pandemia, né? Então, isso é uma coisa também muito séria. Isso que a nossa coordenadora falou também, eu acho que é assim, é essencial, porque todo este trabalho, ele ressoa na vida da criança hoje, mas ele vai ressoar principalmente na vida adulta, né? Muitas vezes a gente pode ter um adulto que não consegue se submeter a uma ordem de um chefe. A gente muitas vezes tem um adulto que tem tem uma capacidade muito baixa de lidar com a frustração, né? Porque é como ela disse, hoje eu estou jogando, o jogo não deu certo para mim, eu vou e mato o adversário lá naqueles jogos lá de... né? Então, tudo é resolvido fácil, sem diálogo, sem conversa, e é justamente o contrário que as brincadeiras, né, trazem para a criança. É totalmente o contrário, é trabalhar isso tudo.
né? Como eu disse anteriormente, que vai ressoar na vida da criança hoje, mas principalmente quando ela estiver adulta, né? E hoje nós vivemos numa sociedade muito complexa e tende a ficar cada vez mais complexa. Então, nós precisamos de adultos que tenham uma formação que possibilite ser pessoas solidárias, pessoas que saibam respeitar as diferenças, né? Pessoas que saibam trabalhar em equipe, que saibam ouvir o outro e que saibam entender quando a resposta for não, né? Quando não der certo. A gente nunca teve um tempo, antes mesmo da pandemia, onde se toma tanto remédio psiquiátrico, tanto remédio, porque as pessoas hoje não conseguem lidar com coisas que antigamente, não que fosse fácil, mas não havia tanto índice de tanto problema psiquiátrico, de tanta depressão, de tanta necessidade de remédio, essa dificuldade de lidar com as relações, de lidar com as pessoas, de entender o não como fazendo parte do processo da vida, né? Então, o que a gente pensa como pedagogo, como educador, com essa geração das nossas crianças, é que elas possam ter acesso, né, e oportunidade de ter brincadeiras, de ter formas saudáveis para que essas questões psicológicas e morais dentro dela possam se desenvolver, ressoando na vida dela hoje, e principalmente quando ela tiver mais adulta, vivendo em sociedade, né? Até porque nós, como adultos, sabemos que, infelizmente, a nossa vida é muito mais não do que sim, né? A nossa vida é muito mais cheia de dificuldade do que facilidade. Então, essas crianças têm que estar preparadas para enfrentar esse mundo, né? E estar na frente de uma tela, como já foi dito aqui, onde tudo dá certo, e se não dá certo eu desligo, começo de novo, e se aquela pessoa está ganhando, eu vou lá e dou um tiro lá pelo jogo e mato, né? Então, coisas que são muito sérias, elas vão ficando banalizadas, como matar alguém, como bater em alguém, né? Como falcatruar para ganhar alguma coisa de alguém, como levar vantagem, né? Então, a gente muitas vezes pensa que são filmes, que são desenhos, que são programas assim que não vão ter influência, mas eles acabam sim tendo uma intencionalidade e passando uma mensagem para a criança, que infelizmente nem sempre é uma mensagem, ou quase nunca é uma mensagem que vai colaborar para a formação deste adulto, né, desta pessoa que a gente deseja, né? Eu tenho, por exemplo, uma criança na minha família, que aí é um depoimento pessoal mesmo. Hoje ele está com 5 anos, né? E sempre foi uma criança muito exposta a telas, né? Por uma série de questões, né? Mas se vocês observarem ele hoje, ele tem 5 anos e ele tem muita dificuldade com a fala. Está até passando em fonoaudiólogo, ele tem um vocabulário assim muito pequeno, ele fala muito pouco, ele interage muito pouco, mesmo quando tem muita gente, e ele sempre quer estar com o celular na mão, né? Então, a gente vê a importância que isso tudo tem, né? Para que a gente tenha controle, a gente sabe da realidade, a gente sabe que muitas vezes não tem como a gente falar, eu vou conseguir que o meu filho nunca esteja, né, exposto a isso. A gente sabe que muitas vezes isso é impossível. Mas, de posse desse entendimento, com certeza a nossa atitude enquanto pais, enquanto pessoas responsáveis pela criança, né, já é uma atitude de alerta. Porque para nós, na escola, a gente já nem prioriza a televisão. Isso aí os colegas que estão aí sabem. A gente nem prioriza compra de televisão, nem prioriza que exista na programação pedagógica dias e dias e dias para assistir televisão, né? Justamente por conta disso. Era isso que eu queria compartilhar aí com os colegas. Certo, obrigado, tá, Arnete, pelas contribuições. E aí, né, pelo tema, eu gostaria de abrir aqui a oportunidade, os pais que estão aqui presentes no momento, que
se sentirem à vontade, é claro, né? Não, ninguém é obrigado. Se quiser se manifestar aí em relação ao que nós estamos conversando nessa manhã formativa de Dia da Família, estejam à vontade, tá bom? Estamos aqui a esperar, né, que vocês se manifestem, ou se querem perguntar alguma coisa, esclarecer, estamos aí ao dispor, né, na escuta de vocês. Né? Camila, tem aqui o pai, Eliabe, Michele, o Magno, gostariam de se manifestar, de falar alguma coisa, a Vitória Leal, o William, em relação a essa nossa conversa hoje, fiquem à vontade. Estamos aqui, né, para essa roda de diálogo, né, de conhecimento, de construção, né, porque o que parece, na simplicidade é que está, né, o essencial, né, o essencial dessas brincadeiras, né, a simplicidade dessas brincadeiras que não custam, que não tem valor monetário, que não tem valor de compra, mas tem um valor de construção né, no desenvolvimento dessa criança. Fiquem à vontade. Querem falar alguma coisa? Nós estamos aqui ao ouvido de vocês. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Então, meu nome é Eliabe, eu sou o pai da Isadora. E assim, eu gostaria primeiramente de agradecer vocês por essa assistência, né? Por essa assistência, né? Por tirar esse momento para estar passando algumas informações para a gente, que eu acho que é importante mesmo, né? Porque às vezes os pais estão bastante focados em educar, mas a gente acaba esquecendo dessa parte, né, dessa parte pedagógica do educar. E eu acho muito importante mesmo. Quanto a questão de que vocês falaram dos usos das mídias para as crianças, para que não passem em excesso, é uma coisa que eu sempre tenho falado com minha esposa, para a gente sempre estar controlando isso com eles, para que a gente possa brincar mais, fazer eles se divertirem mais, apresentar as brincadeiras da minha infância para eles também, para que eles não percam esse contato, né, e essa essência do brincar da criança. Eu acho muito importante isso. Muito obrigado, muito valorosa essa sua colocação e ficamos muito gratos aí com o seu elogio, viu, pai? Muito obrigada. Mais alguém gostaria de se manifestar? Eu agradeço, obrigado. Imagina, disponha. Estamos na espera, tá bom? Desde já estou falando que estou aqui despachando esse conteúdo. Foi o Eliabe, né, que falou agora? Foi. Obrigado pela sua colocação e contribuição, viu, Eliabe? Ficamos muito gratos e honrados. E quem estiver aí, não é obrigatório, mas quem se sentir aí com o coração aberto para conversar, fique à vontade. Estamos ouvidos e se precisar esclarecer, né, estamos também disponíveis para esclarecer dúvidas, se assim tiverem. Tudo bem? Mais alguém? Então, estou esperando, às vezes demora um pouquinho na transmissão, não é mesmo?
já que até agora ninguém se manifestou, né, nessa colocação, mas desde já me coloco aqui, né, como porta-voz de toda a equipe das professoras, da equipe gestora e da equipe de apoio, da equipe de terceirizada, né, de agradecer, né, a parceria, o compromisso, a seriedade, que brincar para a gente é coisa séria, que dia da criança para a gente é todo dia, não é só aquela data comercial, né? Aquela data para comprar, né? Da mídia, né? Não é esse o objetivo de Dia da Criança, mas essa é uma discussão que a gente vem lá, coloca mais para frente, mas é importante salientar que todos nós aqui do SEI São Martinho estamos, né? Estamos cada um dentro do seu da sua área de atuação e governabilidade, empenhados no compromisso com o desenvolvimento das aprendizagens das crianças a nós vinculadas e da comunidade que a gente está aqui inserida, né? Aqui do Jardim Maias e Jardim Pantanal. Infelizmente, né, estamos há quase 1 ano e meio, algumas crianças estão retomando agora, presencialmente, enfim, mas que todo esse tempo de pandemia, nós estivemos as demandas, né, as circunstâncias nos colocaram de distanciamento social, mas a nossa equipe procurou por onde não estar no isolamento. Isolamento é isolado dessas famílias. Então, estamos aí sempre na busca de estar conectados com vocês. Pode parecer simples, ou quem vê aqueles vídeos diários da professora pode achar, ai, que coisa, né? Mas ele foi elaborado, preparado com muito carinho, com muita intencionalidade. Principalmente intencionalidade, porque por trás daquela simplicidade de proposta, porque parece que é simples mesmo, né? Aquela proposta que a professora apresenta, ela está ali alicerçada por muitos e justificada por objetivos muito concretos para o desenvolvimento das crianças, mesmo que elas não estejam aqui presencialmente e no cotidiano com a gente, tá bom? Esse é o nosso compromisso, né, de estar diariamente inspirando os pais através dos videozinhos curtos, né, nessa intenção de promover essas inspirações para os pais, nessa frente da busca ativa das nossas professoras, que estão aí quinzenalmente conversando, porque a gente tem aquele propósito mesmo de que estamos distantes, mas não desconectados. E não desconectados no sentido só da internet, mas nessa conexão e compromisso com as crianças que estão aqui dentro da nossa, ligadas, né, matriculadas da nossa instituição. Eu quero agradecer grandemente a contribuição de toda a equipe, né, que foi primordial para esse dia. Seria um dia de festa presencialmente, mas diante das circunstâncias, a gente fez por onde ser um dia de aprendizado e também de muita produção e reflexão. Eu agradeço a participação e a presença de todos até esse momento, tá bom? Estamos à disposição aí para qualquer esclarecimento, tá? E tenham todos, então, um excelente fim de sábado, ótimo domingo, né?
e até segunda, presencial ou remotamente conectados, tá bom, gente? Se cuidem, tá? Cuidado, porque a pandemia ainda não acabou. Arlete, quem né, fica à vontade aí para encerrar os trabalhos. Eu gostaria de também agradecer a participação de todos, né? Ressaltar a importância deste momento. Às vezes é uma questão até de conhecimento, mas muitas vezes uma fala de um colega acrescenta algo mais no nosso conhecimento, que vai ressoar na nossa prática. E, como a Heloísa disse, estamos em tempos de distanciamento, porém nós não estamos, né, sem contato. Então, esse Dia da Família objetiva a gente manter a nossa parceria. E para encerrar os trabalhos, eu gostaria de dizer, né, para as famílias e para todos os nossos colegas educadores que estão na reunião hoje, que nós continuemos a honrar a infância, né? A honrar a infância. Esse período maravilhoso que não volta e que é o período primordial, essencial na formação de seres humanos. Então, famílias e colegas, continuemos a honrar a infância, a honrar as nossas crianças, ok? Então, um abraço a todos. Vou, então, aqui fechar a gravação, tá bom? E desde já